Assim, quando os portugueses se tornam independentes da Espanha em 1640, quando reconquistam Pernambuco, o controle do açúcar, o controle dos escravos na África, entre 1648 e 1649, perdem a competição açucareira. O açúcar não deixa de existir, repito isso pela última vez na aula de hoje, na história da América Portuguesa. Sempre será um produto da maior importância. No entanto, incapaz de fazer frente a esses novos polos de colonização, que correspondem então à emergência desses três grandes impérios coloniais que vão definitivamente bancar essa competição internacional a partir do século XVII. O Império Holandês e outros dois impérios que vão a reboque, que são mais emergentes. O Império Holandês está mais bem consolidado. O Império Francês e o Império Inglês, que no século XVIII se tornará então o Império Britânico. Tudo bem, pessoal? Então, quando nós falamos em açúcar no século XVII, quando nós falamos então em reconquista do Nordeste, nós não estamos nos referindo a uma proeminência portuguesa. Essa proeminência ficou para trás, se é que um dia ela realmente existiu. Vários intérpretes, então, dessa formação do mundo capitalista, e aí refiro-me mais especificamente ao Giovanni Arrighi, o Arrighi tipifica o Império Holandês como um império hegemônico no século XVII. Diz, no século XVII, na metade do século XVII, não há nenhuma outra potência capaz de conjugar tamanho poder político com poder econômico e poder militar. Nenhuma potência da época, no século XVII, foi capaz de estabelecer um ciclo vicioso tão eficiente entre esses elementos, de modo a garantir não a posição absoluta na competição internacional, mas uma posição certamente destacada. Não é exatamente uma posição de liderança, mas é uma posição de, digamos, de exercício de poder em escala diferenciada. Permanentemente as hegemonias, segundo Arrighi, são afrontadas, são combatidas e tendem sempre a declinar. A hegemonia norte-americana ainda não declinou, tem gente que diz que já está em declínio, como quer que seja, não há nenhum poder comparável em graus de hegemonia nessa competição internacional ao poder norte-americano dos dias de hoje. Essa é a única hegemonia, de acordo com a teoria do Arrighi, que ainda não deixou de existir. Todas as outras hegemonias, então, foram sendo substituídas por potências que estão permanentemente se digladiando nessa arena internacional, que oferece, então, as bases estruturais para a configuração no próprio sistema capitalista como sistema mundial. O século XVII, então, é um século holandês. A presença dos holandeses no Brasil não apenas traduz uma série de sintomas desse desenvolvimento da expansão colonial holandesa, da sua contração, mas da sua compensação também com o bom estabelecimento em outras regiões. Como uma espécie de um saldo final dessa história, nós poderíamos dizer então que, com a reconquista portuguesa do Nordeste, com essa reconquista, Portugal definitivamente é um império atlântico. Depende da África, depende da América e de uma complementariedade que foi muito bem estabelecida entre ambos já desde finais do século XVI, como muito bem explica o Luiz Felipe de Alencastro, cuja obra O Trato dos Viventes é possivelmente a mais importante para esse século XVII colonial, né, no mundo atlântico. Mundo atlântico, enfim, das relações entre Brasil, África e Portugal. A obra do Alencastro é uma obra essencial para a nossa compreensão dessa realidade. Além disso, definitivamente o Império Espanhol é um império secundário. O Império Português também é secundário. Definitivamente a competição está transferida, em termos de liderança, para polos emergentes. A Holanda muito bem consolidada, Inglaterra e França vindo atrás como competidoras de primeira instância desse Império Holandês. Alguns autores, voltando inclusive ao Immanuel Wallerstein, nos falam então de sistemas coloniais. Pretendem então que, até o século XVII, a colonização praticada pelos europeus nesse mundo atlântico é uma colonização de vastas extensões territoriais, de presença efetiva nesses territórios, de tentativa, então, de um controle de comércio que é sempre frustrado,
Quer dizer, Portugal e Espanha não conseguem controlar integralmente as rotas comerciais das suas próprias colônias. E, além disso, é uma colonização que se vale de uma dimensão extrativista muito forte, principalmente a espanhola. Extração de riquezas, extração direta, ouro, principalmente prata. Portugal só vai entrar nessa para valer no finalzinho do século XVII, no começo do século XVIII, com o ouro do Brasil. No entanto, Holanda, França, Inglaterra investem num tipo de colonização onde importa menos a extensão territorial, importa menos o território em si, importa mais o valor do produto, importa mais o controle o mais direto possível da distribuição do produto. Com isso, esses autores, ao separarem duas estruturas coloniais, uma no século XVI e outra a partir do século XVII, diferenciam então tremendamente dois momentos da fase, dois momentos que são fases diferentes dessa história da América portuguesa. E também colocam em perspectivas bastante diferentes aquela presença dos franceses na América, em meados do século XVI e começo do século XVII, da presença dos holandeses, aí na metade do século XVII. Porque essa segunda presença se faz em meio a um contexto internacional de reelaboração das bases dessa competição internacional, inclusive no seu quadrante de competição colonial. Definitivamente, portanto, não nos interessa como seria o Brasil caso os holandeses tivessem permanecido mais tempo, caso tivessem permanecido em Pernambuco. De todo modo, se há alguma mazela herdada de uma colonização de exploração advinda dessa modalidade dos portugueses, essa mazela não deveria ter sido muito diferente, no caso, fazendo então novamente esse exercício de história contrafactual, caso os holandeses é que tivessem colonizado de maneira mais regular e mais estável esse território. Tudo bem, pessoal? Sim? Por fim, uma palavra em torno da liberdade religiosa no Brasil holandês. De fato, essa liberdade existiu, ela foi muito maior do que as formas de tolerância dos ibéricos em relação aos habitantes do Novo Mundo e principalmente em relação aos judeus, porque essa liberdade a gente está falando muito mais em relação ao judaísmo do que as religiões africanas ou as religiões ameríndias. Essa tolerância ela tem uma finalidade prática, ela visa, claro, captação de recursos para a reconstrução de Pernambuco, visa empréstimos para a reconstrução de engenhos, visa a criação de um ambiente mais do que cultural, um ambiente econômico favorável ao governo holandês no Brasil. Há o que nós poderíamos chamar de cooptação desses judeus no Brasil holandês, porque afinal de contas a eles se associa uma possibilidade de investimento, de usufruto de riquezas que são vistas como muito importantes para esse governo do Maurício de Nassau. Tem lá em Recife, até hoje, não sei se alguém já visitou lá a primeira sinagoga das Américas. Alguém já visitou isso em Recife? Não? Ninguém? Ninguémzinho? Você já? Sim. Mais alguém? Vale a pena, né? Super interessante. Você tem lá uma parte de escavações, uma parte de ruínas, o resto, uma sinagoga toda bem reconstruída, super interessante. Primeira sinagoga das Américas. Por que em Pernambuco? Não porque Maurício de Nassau fosse um humanista no sentido do século XXI, não porque ele defendesse pluralismo religioso no sentido a ele comumente atribuído, mas sim porque esse pluralismo interessava em termos práticos àqueles colonizadores que são colonizadores recentes, que precisam então construir a sua base de legitimidade em um mundo que eles ainda desconhecem, na qual eles são inexperientes. Tudo bem, pessoal? Ok? Eu acho que era isso. E vocês? O que mais? Tinha diferença na produção do açúcar? Era mais produtivo, porque era engenho, era escravo africano, era plantation. O açúcar, a cana devia dar tantas vezes ao ano quanto no Brasil, no Nordeste, quanto nas Antilhas, né? Sim. No Nordeste do Brasil,
os holandeses estão se comportando mais ou menos como os portugueses em relação ao açúcar. Nas Antilhas, emerge uma experiência diferente. Daí, então, um açúcar de maior qualidade, daí uma não necessidade de garantir vastas possessões territoriais para ver se descobre metal precioso, para impedir que outros protagonistas dessa competição conquistem aquelas regiões. Nas Antilhas, esses sistemas coloniais começam a se diferenciar, não no Brasil. Não por um acaso, a experiência no Brasil ela é anterior à experiência das Antilhas. Na verdade, mais ou menos, os holandeses já estão se colocando nas Antilhas, ali desde 1620, por aí, mas o açúcar ali bomba mesmo depois do fracasso da colonização holandesa no Brasil. É uma espécie de compensação com sobras. Aí temos então um produto de maior valor agregado, temos um produto de melhor aceitação nos mercados internacionais, temos aí então um novo tipo de colonização. Tudo bem, Edgar? Ok? Então, os holandeses não estão sempre munidos de uma modalidade diferente de exploração e produção do açúcar e da mão de obra. Isso surge mesmo com base na experiência empírica, inclusive nessa experiência de fracasso no Nordeste. Aí tem uma vasta e ótima bibliografia sobre o Brasil holandês. O próprio Evaldo Cabral de Mello escreveu uma biografia do Maurício de Nassau. Existem as obras importantíssimas do José Antônio Gonçalves de Mello, também um historiador pernambucano, mais antigo que o Evaldo Cabral, também da maior importância, José Antônio Gonçalves com S de Mello. E nós temos aí então, claro, um inventário de realizações nassovianas. No entanto, temos aí também um diagnóstico, isso é sobretudo na obra do Evaldo Cabral, da perda de apoio dessa base local do Maurício de Nassau. Os mesmos senhores de engenho que foram beneficiados, ou os mesmos engenhos também que foram beneficiados, não necessariamente eram os mesmos senhores, foram beneficiados por essa reconstrução a partir de 1637, se encontram numa situação financeiramente muito difícil no final da década de 40. Então, voltam-se contra o governo de Nassau porque não querem pagar suas dívidas com o governo. Não querem pagar, então, os empréstimos que foram contraídos para a reconstrução desse setor produtivo. Que, claro, não é o governo de Nassau chegar lá e ele próprio reconstruir o setor produtivo. Não, é a criação de condições de fomento para a reconstrução desse setor produtivo. Então, o Evaldo Cabral analisa lá como essa perda dessa base de apoio foi uma das ruínas, não apenas do governo de Nassau, mas do Brasil holandês como um todo, né? São senhores de engenho endividados que ajudam a tocar os holandeses daqui. Esse é um aspecto muito interessante, né? É significativo nós lembrarmos, Natália, que as forças militares que expulsaram os holandeses do Brasil foram organizadas no próprio Brasil. Eram portugueses do Brasil, eram portugueses sem a ajuda de Portugal, sem a ajuda direta da metrópole. Porque a metrópole, embora ela já fosse independente da Espanha, ela estava em grave crise política, grave crise econômica. Era uma metrópole ainda frágil, essa pós-1640. Então a luta ela é organizada no próprio Brasil, né? No Rio de Janeiro, em Pernambuco, na África. Isso fomentou, então, uma ideia equivocada, permeada por uma concepção nacionalista de história, de que o Brasil estava se formando nessa expulsão contra os holandeses nos seus componentes culturais e raciais básicos. Porque, de fato, dentre essas forças existiam contingentes de negros, de mulatos e também de indígenas e mamelucos. Dois comandantes militares, inclusive, tinham essa condição, Henrique Dias, que era negro, e Felipe Camarão, que era um mameluco. Outros dois dos principais comandantes militares, André Vidal de Negreiros, por exemplo, não, esse já era branco, né? Essa mescla de componentes que nós chamaríamos hoje de étnico-culturais ensejou então uma versão de que o Brasil, nos seus componentes básicos, estava se unindo para expulsar
os holandeses. Ora, se assim fosse, nós nos perguntaríamos por que o Brasil só surgiu no século XIX, se ele já estava começando a surgir no século XVII. É uma versão nacionalista, porque projeta no passado, então, uma união de interesses que não se relaciona diretamente com o que viria posteriormente. Tá? Esse é um componente importante, essa organização da luta no próprio Brasil, que não mostra para nada, de maneira alguma, que as coisas estavam confluindo, então, para a constituição de uma nação. Não há nenhum componente desse tipo. Eram todos portugueses, todos eles submetidos a lógicas societárias muito bem estabelecidas da sociedade da época, todos eles fiéis, então, ao rei de Portugal, todos eles, então, adversários dos holandeses. Essa é a lógica dessas lutas. A versão que vem depois conta a história da própria versão, não a história desse século XVII. No final do século XVII, ninguém sabia para onde ia essa competição, ninguém tinha condição de diagnosticar quem que seria mais bem sucedido 100 ou 200 anos depois. São fatores limitadores da ação humana, melhor dizendo, condicionadores dessa ação humana. Sim? Só que a gente já tem outro pressuposto, né? E aqui falo por todos, que durante 300 e tantos anos a América foi colônia de Portugal. Nós sabemos isso, mas em 1700 ninguém sabia que isso ia deixar de ser colônia em 1822 ou em 1808, depende da periodização. Né? Então, é isso. Nós temos um olhar retrospectivo que tende a simplificar as coisas. E a gente não consegue se desvencilhar por completo desse olhar, não é? Nós não aprendemos aí a vida inteira, não que, enfim, a nossa vida tenha sido tão extensa assim, mas nós aprendemos desde sempre, desde que a gente ouviu falar disso. Brasil foi colônia de Portugal, acabou. Para nós isso é um pacote fechado, mesmo que a gente não reconheça isso. Isso faz parte das nossas bases mais sólidas de formação de pensamentos acerca da história.